Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 69, vamos meditar nessa noite sobre a plena confiança em Deus, a plena confiança em Deus. O Salmo 69, vamos ler a palavra do Senhor, que ela sirva de refrigério, fortalecimento e renovação espiritual para as nossas vidas nessa noite, amém? Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me, sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcione por minha causa aqueles que esperam em ti, aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel, pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas o teu servo à tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida para matar-me, a sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres,
e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros, com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por esta noite, obrigado por este encontro, por esta celebração, ó Pai, que louvamos ao Senhor, reconhecendo que o Senhor tem sido Deus grande, bondoso e maravilhoso para conosco. Abrimos Tua Santa Palavra para ler e meditar nesta noite, porque confiamos, ó Deus, que a Tua Palavra é fonte de vida e de inspiração para o nosso viver. Dá-nos entendimento, compreensão acerca da Tua Palavra, assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Salmo 69, escrito por Davi, vemos Davi expressando sua luta, suas queixas diante do Senhor. O Salmo 69 é um salmo muito interessante, porque ele vai ser falado novamente nos 4 evangelhos, no verso 9, pois o zelo pela tua casa me consome. Nós vamos ver isso lá em João 2,17, em Lucas, também em Marcos, e também nós vamos ver no Evangelho de Mateus. Nós vamos ver também no verso 21, puseram fel na minha comida para matar-me de sede, deram-me vinagre, no episódio da cruz, da crucificação de Cristo Jesus. Nós vemos que este Salmo 69 é um salmo que Davi fala da sua aflição e das suas dificuldades diante da sua vida e diante das dores que ele está enfrentando. Mas se você parar e olhar para isso, nós vamos ver que parece que Davi experimenta em seu corpo as aflições da paixão de Cristo. E nós vamos ver também que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre isso, que ele traz em si as marcas de Cristo. E é interessante isso, porque nós como cristãos, nós precisamos ter esse entendimento que caminhar com Cristo, muitas das vezes, é carregar essas dores de Cristo. As dores que Cristo suportou, muitas vezes nós como cristãos vamos suportar, vamos enfrentar elas. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que nós vamos ter em nós, muitas das vezes, as marcas do que Cristo sofreu. No seu último discurso aos discípulos, em João 16, ele fala para os discípulos que o mundo iria os persegui-los. Ele ora em João 17 para que Deus os fortaleça aos discípulos e fortaleça a nós, para que nós pudéssemos suportar então as aflições de Cristo. É estranho a ideia de que o cristão não sofre. É estranho a ideia de que o cristão que mais se aproxima de Cristo não enfrenta lutas e dificuldades em sua vida. É estranho isso ao Evangelho, porque na grande realidade nós enfrentamos as lutas,
e enfrentamos em nossos corpos a luta pelo Evangelho de Cristo, pela graça de Cristo, por anunciar a obra de Deus. Queridos irmãos, levar a vida com Cristo é levar uma vida com seriedade ao amor à sua palavra, é levar uma vida em seriedade em oração, como nós vemos aqui o salmista dizendo para nós, é levar aqui uma vida que busca intimidade com Deus, é levar a Deus as suas orações, as suas súplicas, mas muitas das vezes, queridos irmãos, nós não vamos ter respostas. Nós não vamos ter respostas às orações. Porque muitas vezes nós oramos e queremos uma resposta positiva. Queremos uma resposta positiva segundo ao nosso querer. E não é isso que aqui está sendo dito para nós. Nós estamos vendo que Davi, ele busca ser fiel a Deus. E nós precisamos ter esse entendimento. Seguir uma vida com Cristo é uma busca incessante de ser fiel a Deus. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos tentações, enfrentamos opressão espiritual, enfrentamos quando anunciamos a palavra de Deus, vamos enfrentar posicionamentos que são contrários à palavra de Deus. Nós vamos enfrentar pessoas que não querem ouvir, e pessoas que vão se levantar contra nós, porque nós simplesmente estamos nos posicionando como cristãos. Então, essa é a ideia de que hoje tanto se fala, né? Ah, não, Jesus é o Jesus de Chosen, né? Está todo mundo encantado com Jesus de Chosen. Mas aquele Jesus do Chosen lá da série não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Aquele lá é o Jesus gente boa. É o Jesus que está cheio de sugestão lá, né? Primeira coisa que a gente tem que entender lá naquela série lá é que a origem, né? Da onde vem, né? O grupo que faz não aceita o Cristo como nós entendemos. Nós entendemos que Cristo é o Deus encarnado. Aquele Cristo do Chosen não é o Cristo encarnado. Tanto é que você não tem o batismo, você não tem o monte da transfiguração, porque eles não acreditam que Jesus é encarnado. Então, aquele Chosen, que muitos falam, é produzido pelo mormonismo, que é uma seita herética que não aceita a encarnação de Cristo, ele sendo Deus, e não aceita Cristo como sendo o nosso Salvador. E o que é pior, eles acham que o diabo é irmão de Jesus. Mormonismo. Então, você pode assistir, mas tem que ter um bom entendimento que aquilo ali é uma obra de ficção. E as sugestões daquele Jesus lá é um Jesus politicamente correto. Não é o nosso Jesus, não é o Jesus das Escrituras. Não é o Jesus que vai tomar o vinagre. Não é o Jesus que tem paixão e zelo pela obra de Deus. Olha que expressão é essa, né? O zelo pela tua casa me consome. Davi falando dele, e esse texto vai ser usado nos evangelhos para falar de Jesus. Será que os cristãos hoje têm esse zelo também? O zelo pela casa do Senhor? Nós, pais, ensinamos nossos filhos a ter zelo pela casa do Senhor? Então, nós estamos vendo que no Salmo 69, nós estamos vendo uma vida cristã que busca intimidade com Deus, busca uma vida de oração, mas que enfrenta lutas, que enfrenta obstáculos, e o que é impressionante para mim no Salmo 69, ele sente as próprias dores que Cristo sente na paixão. E ele está expressando para mim e para você essa fé que caminha verdadeiramente para fazer a vontade de Deus. Ele fala 4 vezes aqui: Deus, por que o Senhor não me responde? Jesus ora lá: Deus meu, onde o Senhor foi parar? Então, às vezes você vai orar e Deus vai te dar um silêncio. Você não vai ter resposta.
Mas nós vemos que ele não perde a fé pelas coisas que ele quer receber. Pelo contrário, ele se desnuda diante do Senhor. Ele tira suas máscaras. Ele se revela diante de Deus, o Deus que o conhece. Ele se fragiliza diante de Deus, se mostrando quem ele é. Mas ele vai diante de Deus e busca Deus. Então ele diz aqui, olha que interessante o que ele vai nos dizer. Salva-me, ó Deus. Então ele está pedindo, é um grito de socorro. Aí ele diz, eu estou num local muito ruim, lamacentas, profundezas, nas profundezas lamacentas eu me afundo, as correntezas me arrastam, cansei-me de pedir socorro, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Mas ele está deixando de orar? Não, aqui é o segredo. Charles Spurgeon, ele diz assim, a fé não faz as coisas serem fáceis, mas possíveis. Olha que frase poderosa. A fé não faz as coisas serem fáceis, mas possíveis. Então, ele está cansado, ele está se sentindo abandonado. Agora olha a revelação aqui, verso 5. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. Então ele está sentindo o peso de suas próprias culpas. Ele está sentindo o peso, a minha culpa não tinha encoberta. Ele está sentindo o peso das coisas que ele fez. Mas existe um outro peso que ele está trazendo. Qual é o peso? Verso 6. Não se decepcione por minha causa. Então ele entende do papel dele, da responsabilidade dele como cristão. Sabe aquela coisa de não ser pedra de tropeço ao outro? Ele está sentindo isso. Ele sente as próprias culpas, ele sente que ele foi pedra de tropeço para alguém. Continuando no verso 6, não se frustrem por minha causa. Mas olha, ele está dizendo que as pessoas estão olhando para ele e não estão acreditando na fé dele. Mas o que ele está fazendo? Ele está orando, amém, irmãos? Ele está orando. Então, mesmo que não tenha plateia, mesmo que não tenha pessoas para te encorajar, mesmo que não tenha pessoas que acreditem na sua fé, continue firme com o Senhor. Continua firme com o Senhor. Orar é ter confiança plena em Deus. Amém, irmãos? Orar é ter confiança plena em Deus. Verso 13. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação. E o que ele fala da salvação de Deus? A salvação de Deus é o quê? Infalível. Amém, irmãos? Por isso que nós cremos na salvação pela graça. Amém? Não é pelas obras, não é na nossa força, é na força de Cristo. Amém, irmãos? A salvação é em Cristo. A salvação é no Cristo. A salvação é porque Ele morreu, Ele levou as nossas culpas, Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou os nossos pecados, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso a salvação em Deus é infalível, amém? Então por isso que nós precisamos aprender a orar. Orar é esse Deus, se rasgar, se desnudar nesse Deus. Olha a certeza que ele tem em Deus, a certeza da plena confiança em Deus. Aqui é a base de toda a nossa reflexão nesta noite, verso 16. Responde-me, Senhor, pela bondade do Teu amor,
por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Amém? Amém, irmãos? As pessoas podem te abandonar. O mundo pode te acusar. As tuas culpas podem te consumir. Os teus pecados podem querer te destruir. Mas Deus jamais desistirá de você. Amém? Então confia nele. E aprenda a orar a Ele. E a confiar em Deus. Foge das tentativas religiosas. E vai direto a Deus. Essa busca por religião, essa busca de querer ter o controle, essa busca de que a gente vive nessa sociedade, de que a gente quer agradar demais as pessoas, nós precisamos ser exemplo para não escandalizar os outros, amém, igreja? Para não escandalizar os outros. O cristão ele tem que ter isso na sua mente, mas não adianta, a sua vida vai ser um escândalo para este mundo. Dá para você entender? Você ser fiel à sua esposa vai ser escândalo para esse mundo. Você ser fiel ao seu marido vai ser escândalo para esse mundo. Você querer que os seus filhos se casem, tenham um bom casamento, vai ser escândalo para esse mundo. Você querer vir para a igreja vai ser escândalo para esse mundo. Mas que você possa ser escândalo porque você tem uma fé verdadeira em Deus, amém? Amém? Mas não uma fé que vacila e que cai em um pecado atrás do outro, levando em escândalo e levando destruição da vida de pessoas. O texto ainda nos desafia, queridos irmãos, a entender o papel do sofrimento na vida. E isso é algo que incomoda muito a gente. Porque a gente quer ir para Cristo, então a gente quer vir na igreja, né? A gente vem para o culto de oração e a gente quer então que a gente não bata o carro, a gente quer que Deus coloque um anjo assim para a gente não bater o carro, a gente não estoura o pneu do carro, a bateria não acaba, a gente não quer ser assaltado, a gente não quer ficar doente. E a gente ora para que isso não aconteça, amém, irmãos? A gente ora para que isso não aconteça. Mas e se acontecer? Como que você fica? E esse é o grande problema dessa igreja moderna. Esse é o grande problema de um monte de gente frustrada por causa dessa teologia da confissão positiva. Por causa dessa ideia aí daquele livro, né, O Segredo. As pessoas leem lá aquele livro lá, O Segredo, e fala que se você mentalizar poderosamente, né, é a quarta dimensão do Po Yang Shu, né? Então, um dia desse chegou uma família aqui, eu falei isso, ele ficou bravo, o pessoal ficou bravo comigo, me ligou, marcou um horário comigo, veio conversar, pastor, me explica. Eu falei, não, pega o livro e vamos ler. Vamos ler, a gente lê do primeiro capítulo até o final do capítulo, você vai ver que nada disso aí está na Bíblia. Dá para você entender? Você vai orar e vai confiar em Deus. Porque Deus é imutável, Deus é a tua satisfação. Qual o papel do sofrimento? Qual o papel do sofrimento? Davi está perguntando isso. Qual o papel do sofrimento, Senhor? Senhor, eu estou aqui, ó, não esconde a face de mim não. Senhor, ó, eu estou aqui em perigo, ó. Senhor, me resgata, ó. Me livra dos inimigos, Senhor. Ó, estou aí, ó, verso 18. Resgata-me. Senhor, eu estou sofrendo zombaria, Senhor. Humilhação, vergonha. O Senhor está vendo meus adversários, olha aí, Senhor, olha para isso. Senhor, não encontrei ninguém para me consolar, não encontrei um colo, um abraço. Puseram fel, me deram vinagre. Senhor, retribui neles o que eles estão fazendo contra mim.
Ele está com raiva, não está? Ele ficou com raiva. Senhor, ó, não dá, não estou dando conta não. Não quero ministério de Jó para mim não, Senhor. Não quero ministério de Jó para mim não. Escurece os olhos deles, Senhor. Teve até um pastor aí que disse que orou aí na internet, aí até a Polícia Federal mandou chamar ele, que ele fez a oração imprecatória. Aí eu falei, uai, esse homem está no Antigo Testamento, nem judeu é. Para fazer oração imprecatória tem que ser circuncidado. Se não for circuncidado, também não vai fazer não. Despeja sobre eles a tua ira, Senhor. Fiquem eles no deserto. Persegue eles. Olha quantas coisas ele está esbravejando. Isso aqui é esbravejar, né? Praguear. Mas para nós cristãos, lavados no sangue de Cristo Jesus, isso aqui é um desabafo. O lugar de desabafar é na oração. Amém? Isso não é oração pública, tá bom, igreja? Isso aqui não é oração pública, isso aqui é oração no seu quarto. Os teus problemas você leva a Deus e confia que Ele. Pastor, mas eu posso levar essas queixas? Pode e deve. Se todo cristão entendesse isso e aprendesse esse valor desse secreto no quarto, iria economizar muito. Com psicologia, com psiquiatria. Ia ajustar muito a alma, limpar a alma. Mas ele chega no final e ele diz qual é o grande sofrimento dele. Verso 29. Grande é minha aflição e minha dor. Gente, olha o tanto que nós não sabemos orar, né? A gente ora, a gente agradece o alimento, a gente ora, agradece tantas coisas, né? A gente ora, a gente pede, Senhor, que a gente possa, guarda dos meus filhos, guarda lá meus parentes, abre a porta de emprego, Senhor, que eu possa ser bem-sucedido naquela... Mas o Evangelho não é isso. A gente ora pelas coisas periféricas. E o Salmo nos desafia a entrar no profundo do nosso ser, no profundo da nossa alma. A gente fica só orando pela roupa, pela comida, e a gente esquece de orar aqui dentro. Grande é a minha aflição e a minha dor. Quantas vezes você confessou isso a Cristo Jesus? Quantas vezes você fez essa oração? Quem de nós não é aflito? Quem de nós não tem uma dor? A dor do abandono, a dor da rejeição, a dor do fracasso, a dor da insatisfação. As nossas orações, queridos irmãos, não são orações extremamente profundas para conhecermos de fato a grandeza do nosso Deus, a grandeza da cura que o Senhor tem para fazer em nós. Quando nós começarmos a aprender a orar, nós seremos curados, amém, irmãos? Curados em nossa alma. Seremos libertos da escravidão que nos prende, que nos aprisiona. Fugiremos desse materialismo e desse narcisismo que a gente vive ao nosso derredor. Seremos salvos de todo esse materialismo que vivemos, dessa escassez que a gente quer suprir com coisas materiais, e só será preenchidas com a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor. Só experimentaremos essa graça que virá sobre nós, essa salvação que virá sobre nós, quando de fato rasgarmos nossa vida, rasgarmos nossa alma, confessarmos o nosso sofrimento, lançarmos sobre Ele de fato isso que são os nossos fardos pesados, os fardos que nós carregamos das nossas insatisfações, das insatisfações que temos contra nós mesmos, contra a vida que a gente vive. Davi está fazendo isso.
Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Olha que expressão ele está dizendo. Deus, que o Senhor me livre de mim mesmo. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Me protege de mim mesmo. Me protege de mim mesmo. Que oração é essa, irmãos? Que oração é essa no Salmo 69? É aí que de fato se experimenta essa graça que cura, esse amor que transforma, é aí que se experimenta esse livrar-se de si, esse livrar-se dessa vida enfadonha. Quantas pessoas estão assim? Conhecem Jesus, mas não experimenta a alegria de Jesus. Conhece Jesus, mas não conhece o amor, não experimenta o amor de Jesus. Conhece Jesus, mas não experimenta a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque não entra na profundidade. A experiência religiosa fica só uma experiência etérea. Eu preciso sentir alguma coisa, ao invés de limpar a alma. Limpar as janelas da alma. Sabe, entrar lá naquele quarto que você tem, que todo mundo tem. Aquele quarto que tem um guarda-roupa incrível, enorme, que você só abre a porta e coloca lá dentro e fala, mas depois eu resolvo isso. Depois eu resolvo isso. Aí tem gente que chega um dia, abre a porta, cai tudo, entra em colapso, surta, desmorona. Aí tem gente que se revolta, né? Tem gente que enlouquece, tem gente que fica com raiva. Você já viu gente que arruma as coisas com raiva? Tem gente que fica assim. Sendo que deveria aproveitar o lugar secreto, ir lá diante do Senhor, levar a sua oração a Deus, como Davi está fazendo. Pedir para Deus, Deus responde-me pela tua bondade, pela tua misericórdia, volta para mim, livra de mim mesmo. O Senhor que conhece e sonda tudo. O Senhor sabe que esse guarda-roupa está cheio e eu não tenho como limpar e nem resolver tudo isso que está aqui dentro. Aí vai se destruindo. Por que os bares estão cheios? Porque as pessoas precisam anestesiar suas almas. Elas não querem resolver suas vidas. E aí ficam na ilusão de que aquilo ali é alegria, mas aquilo ali é prisão. E vão se destruindo, e vai destruindo vidas, famílias, vai destruindo projetos, sonhos, heranças. E nós, queridos irmãos, como povo de Deus, se nós começarmos a levar com profundidade a nossa experiência com Deus, para sermos primeiramente limpos e transformados, curados e restaurados, vai exalar de nós essa vida de amor, de paz e de graça, e que nós vamos dizer para as pessoas, quem me salvou de mim foi próprio Deus. Amém? Quem me salvou de mim foi o próprio Deus. Mas como que você consegue? Como que você consegue? Está tudo desmoronando e você está aí. É porque quem fez a limpeza e arrumou aqui dentro é tão poderoso, que Ele me faz entender que quando Ele arruma as coisas, tudo se transforma. Amém? Olha o final. Louvarei o nome de Deus com cânticos. Nem parece que é a mesma pessoa. Mas quem é curado é assim. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros, com chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração.
O Senhor ouve o pobre, não despreza o povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Amém, irmãos? Aí você experimenta a verdadeira esperança, amém, irmãos? A verdadeira esperança que te faz voar, essa música que nós acabamos de cantar, né? Voar com as águias, né? Voar com as asas do Espírito. É isso que é voar sobre as asas do Espírito, mas só voa sobre as asas do Espírito esse que entra lá no quarto secreto, abre esse armário que está cheio de coisas que precisa ser resolvida, e pede para Deus: Senhor, limpa e salva-me de mim mesmo. E aí a nossa oração, a nossa adoração, a nossa vida é outra. É uma esperança que não se acaba. Amém? Porque é Sião, aí todo mundo está indo para Sião. Nós estamos indo para onde? Estamos indo para Sião. Estamos indo para Sião. E quando a gente vai para Sião, a gente sabe que quando a gente chegar em Sião, é bênção. E nada vai nos impedir de chegar em Sião. Amém, irmãos? Amém? Por quê? Deus nos salvou. Deus nos restaurou. Deus nos libertou. Deus nos curou. Essa noite, então, eu te desafio a você ter uma confiança plena em Deus. Entendendo que essa confiança plena precisa te levar a uma vida de oração profunda, profunda com o Senhor. E que isso seja a salvação do Senhor em sua vida, na sua casa, na sua família e para este mundo. E que você, ao louvar a Deus, seja esse louvor que caminha nas asas do Espírito. Pai, eu louvo ao Senhor pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é transformadora, que é regeneradora, que divide a alma do Espírito e que faz, ó Deus, transformação em nós, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Teu servo, Davi, ó Deus, quando escreve esses versos, ó Deus, fala dessa experiência que ele teve contigo, Senhor, e que hoje, ó Deus, essa experiência que ele teve lá atrás, venha também, ó Deus, de servir de motivação para que nós a venhamos ter, Senhor, uma experiência profunda de salvação, uma experiência profunda de restauração da vida, do coração, do corpo, da alma e do Espírito. Pai, uma restauração profunda, ó Pai, que nos leve a uma vida, ó Deus, cada vez maior, uma força que vem, ó Deus, do Teu Espírito Santo, uma força que vem, ó Deus, das convicções plenas com o Senhor. Toma, ó Deus, as nossas vidas nesta hora, nesta noite, abençoa cada vida, cada lar, guarda e leva-nos em paz, Senhor. Abençoa, ó Deus, e que, ó Deus, esta Tua graça nos cure, nos transforme e nos liberte, em nome de Jesus. Amém. Amém.